Então vamos agora entrar para a palavra. Abra comigo aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Está gravando? 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 3. Capítulo 1, versículo 3, 2 Tessalonicenses, que diz: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa causa nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estamos suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostra o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirados em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Papai querido, nós te louvamos por essa palavra, clamamos pela tua misericórdia, para que possamos entender, para que nós possamos recebermos e entendermos. Revela-nos mais da tua palavra. Queremos ter mais luz para entendermos da tua palavra em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, papai. Nós estamos diante de uma carta aos Tessalonicenses, a igreja que se reunia naquele lugar, naquela cidade. E nós temos aqui algumas
alguns detalhes que nós precisamos ver, porque é um texto que está se referindo ao nosso Deus, que é a volta dele para buscar a sua igreja. E aqui ele está falando claramente aqui, se você entrar no capítulo 2, já no primeiro versículo você vai ver: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, olha, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então aqui é um texto que está também apontando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem algumas características aqui que nós estamos extraindo. Então nós precisamos ter um pouquinho de calma aqui. O nosso tempo hoje é curto e por isso eu quero ser bem sucinto, mas ao mesmo tempo quero entregar diante do Senhor. Eu até quero falar sobre essa palavra aí que nós falamos tanto, de receber do Senhor, receber do Senhor. Preste bem atenção nisso. O cuidado que nós temos que ter em receber do Senhor é que, se nós recebemos e deixamos isso guardado lá, nós nunca saberemos realmente o poder que tem guardado dentro de nós. Porque nós recebemos muito, mas não usamos. Recebemos muito, mas não sabemos o que temos. Recebemos tudo do Senhor, mas não usamos nada do Senhor. Então, esse impasse, ele é muito problemático, porque não é só receber. Eu ser uma metralhadora de bombardear vocês, de explicar toda a Bíblia versículo por versículo. Vocês receberam tudo, mas o que vocês sabem usar disso? O que vocês realmente confiam? Porque tudo, como nós lemos no texto aqui, tudo é proveniente da fé. Qualquer obra, tudo que você vai fazer é proveniente da fé. Se você não crê no que você tem, que você recebeu do Senhor, se você não crê nisso, se você não tem fé, se você não conhece o que você tem dentro de você, que você recebeu do Senhor, tudo vai se tornar em vão. Entendem isso? Isso é perigoso, porque nós seremos crentes obesos, porque gordos, recebemos muito, conhecemos a palavra toda, mas isso para nós tem que ter um efeito diferente, de produzir em nós frutos, frutos que permaneçam, frutos do Espírito. Entendem isso? Por isso que a nossa função aqui, que nós estávamos dando esses recados aí sobre encontros de casais, escola de música, estamos trabalhando com as músicas, ministrando palavras e colocando na internet, seminário dia 19 de julho e tal. Então, ou seja, todos esses eventos que nós estamos realizando, ele é uma oportunidade que você tem para você experimentar o poder de Deus, se envolver nele e também executar o que você já recebeu. Executar o que você recebeu. Colocar em prática o que você conhece agora no Senhor, não só de ouvir falar, mas agora você está realmente tocando. Então, esses eventos que nós estamos promovendo, todos eles são importantíssimos para nós. Ontem, na reunião de homens, nós estávamos falando que nós precisamos usar o entretenimento. Queremos criar o paintball. Aí você pode pensar assim: pastor, peraí, como que eu vou fazer a obra de Deus criando um paintball para homens? Aí é que está a grande questão. Aí é que está a grande questão. Tudo que o Senhor Jesus fez nessa terra, irmãos, Ele fez
contando parábolas, ilustrando, colocando imagem na cabeça das pessoas. Ele colocou o quê? Multiplicou pães, lembra disso? Peixe. Isso é o quê? Ele tinha as estratégias para atrair as pessoas. E então ele ministrava a palavra. Lembram disso? Sinais, ele curava, milagres aconteceram. Então nós precisamos ter também essas estratégias de você criar algo aqui, aonde vidas vão vir, vão ser atraídas, e aqui elas vão conhecer o Senhor Jesus. Então isso é tudo muito importante, de nós começarmos a entender que nós temos muito. E o que a gente precisa agora? De tudo que nós já temos, nós começamos a conhecer esse Cristo que está dentro de nós, o poder dele, e isso ser agora para nós motivo de nós frutificarmos. Começarmos a frutificar diante do Senhor. Então, irmãos, voltando aqui, esse texto que nós lemos, ele é muito forte, e ele tem aqui algumas junções que nós precisamos entender. Então ele diz assim, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm, cresce cada vez mais. Então vamos lá, primeiro, a fé cresce. Qual que é o segundo ponto aí? O amor aumenta. A fé cresce, o amor aumenta. A fé cresce, o amor aumenta. Quando? Você coloca a mão no arado. Nós precisamos colocar algo. Nós temos que colocar o Senhor em apuros. Sabe o que significa isso? Um pastor que ele gostava muito de correr com o carro dele. Ele tinha uma caminhonete e ele morava no interior e ele só andava em alta velocidade. Aí um dia parece que ele era um pastor que era muito ousado, ganhava muitas pessoas para o Senhor, e ele fazia muitas obras, né? Eu creio que era do tipo do nosso aqui, tinha muitos eventos, então ele só vivia correndo para lá e para cá, aquela, luta, trazendo pessoas e fazendo eventos, e a velocidade dele, talvez lá não tinha pardal na época, mas o fato é que aconteceu um acidente e esse pastor morreu. Aí ele chegou lá no céu, diz que os anjos olhavam lá e falaram, graças a Deus, porque esse pastor dava trabalho demais para nós. Ele ficava correndo muito para lá e para cá, e dava muito trabalho, porque os anjos tinham que guardar ele para tudo. Todas as vezes que ele entrava no carro dele, os anjos do Senhor já eram acionados para guardar ele em todas as questões que ele fazia. Então, o fato aqui é que nós precisamos entender que a nossa fé só vai aumentar, só vai crescer, aliás, e o nosso amor só vai aumentar quando você começar a entregar a sua vida, fazer algo para o Senhor. Você não vai conseguir aumentar a sua fé só no intelecto. Você pode estudar muito sobre fé, você pode estudar muito sobre os grandes homens do passado, sobre todos os grandes homens do passado, só que você vai viver só de ouvir falar, e a sua fé vai estagnar, e você nunca vai conseguir entrar em um nível de abundância, aonde o sobrenatural vai acontecer na sua vida através da sua fé. Tem um limite. Não vamos conseguir. É interessante, por exemplo, a vida da mulher. A vida da mulher, ela funciona assim, a mulher solteira, que nunca teve filho. Se você chega com uma criança perto dela, toda suja, vamos supor que ela fez as necessidades dela, você chega numa mulher solteira e dá a filha para ela, para você ver. Ela vai pegar com nojo, ela vai pegar a criancinha meio assim, Ai, nossa, meu Deus, aquela situação assim. Mas a mãe, irmãos, quando ela se torna mãe,
é diferente. Entende? Aquele amor da mãe ali, ela vai lá, pega a menina toda melecada, põe no peito e fala, é bebê da mamãe, e chora, e brinca com a mamãe dela. Por quê? Porque saiu dela. Porque ela teve ali a experiência. Ela gerou. Aquele negócio ali tem, sabe, uma produção de amor em tanta abundância que essa mamãe agora começa agora a tomar partido de outras crianças. Ela começa a amar até as outras crianças agora. Quando ela vê uma criança sendo mal criada ou coisas nesse sentido, ela quer ir lá e tomar partido, ela vai para cima e acabou a vida dela. Entende isso? Então, o fato aqui é, a mulher, quando ela é solteira e ela nunca teve filhos, é uma coisa. Ela entende sobre o amor. Ela consegue até estudar sobre o amor. Mas o amor dela tem um limite para com crianças. Isso serve para os homens também. Os homens que é solteiro, que nunca tiveram filhos, põe eles para cuidar de uma criança e virar à noite cuidando de criança. Quem aqui é mãe e pai sabe o que eu estou falando. Nós já viramos noite muitas vezes cuidando de filhos, crianças, bebês. Aí você pega um homem solteiro e fala para ele, deixa eu te falar, a mãe dessa criança morreu e o pai também. Então você que vai cuidar dela, essa madrugada é sua. Aquele homem solteiro ali vai ficar com o nariz torcido, no outro dia ele vai ficar reclamando. Mas se ele fosse um pai, e ele tivesse visto o filho dele, ele cuidaria de uma outra criança de forma diferente. Então, o fruto é que faz com que você passe a ter um crescimento explosivo de fé, um crescimento explosivo de amor. Não tem como. Não tem outro caminho. E aí, a partir daí, nós vamos entender o seguinte, olha o 4. Por essa causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo Deus, do justo juízo de Deus, e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino. Irmãos, como que nós seremos considerados dignos do reino? Quando nós suportarmos as perseguições, as tribulações, por amor ao próximo. Aí eu posso falar assim também, você vai ser considerado digno de receber esse poder do reino de Deus quando você suportar tribulações, lutas, perseguições, por amor aos filhos espirituais que Deus vai te dar. Olha a diferença. Aí nós vamos ser considerados dignos disso. Eu já fiz um teste, eu já contei para vocês que eu cuidei de uma criança, de uma igreja, uma certa feita. Um pastor fez uma viagem e nos colocou lá, se eu não me engano, foi 14 dias. Quando eu fui, eu pensei que eu estava indo para uma espécie de uma escola. Uma escolinha, né? Eu cheguei lá, quando eu cheguei, eu pensei que ia ser uma mil maravilha. Irmãos, não foi a expectativa que eu tive, eu fui frustrado. Porque não é a mesma coisa. Entendem isso? Eu estava falando uma coisa e aquela igreja estava entendendo outra. Por que eu estou contando assim para vocês? Porque não foi eu o pai. Eu não tinha ainda o dom de pastor. Eu não estava pastoreando eles com a experiência do amor que eu tenho hoje, como pastor. Entendem isso? Eu era um pregador itinerante. E aí eu cheguei lá
pensei que eu ia fazer uma exposição das minhas pregações e que todo mundo ia ficar encantado com aquilo. E, na verdade, eu saí de lá decepcionado, comigo mesmo, não com os irmãos. Mas por quê? Eu era vamos supor assim, um crente solteiro, no sentido espiritual, de nunca ter tido filhos, no sentido de um rebanho. Foi o primeiro contato que eu tive, e o Senhor me mostrou a diferença. Então, quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos entender o que Ele fala conosco sobre o amor. Quando? Quando nós passarmos a cuidar de vidas e entendendo como que funciona o amor de Deus, quando fala assim para uma pessoa, desista aquela pessoa lá é terrível. Olha aquela pessoa lá, só fala isso, só faz aquilo, só dá trabalho, larga ela. Por que a gente não larga? Porque a gente já recebeu o amor de Deus. Aí é diferente, eu já não sou um solteiro no mundo espiritual. Eu sou casado com Cristo e eu tenho muitos filhos com Cristo. Aí agora fica diferente. Aí agora eu começo a receber uma dignidade de fazer parte no reino de Deus nessa terra, de cuidar de vidas, de ter aqui um amor diferente, incondicional, de mesmo quando os filhos não nos reconhecem, alguns não entendem, outros se revoltam, outros saem, a gente não fica feridinho com isso. Você entende essas questões? Mas eu estou falando isso não é para mim, é para vocês. Porque se tornarem dignos do seu reino, é você sofrer por amor, é você suportar por amor aos próximos, ou aos irmãos, ou aos seus filhos, ou às pessoas que Deus colocar sobre você, que você vai ter responsabilidade de cuidar de todos eles. E nós não podemos ficar aqui, irmãos, solteiros espirituais, sem frutos, sem filhos, sem nenhum tipo de responsabilidade sobre a vida de alguém. Porque nossa fé será uma fé nanica. O nosso amor será o suficiente. Sabe, aquele amor básico, não um amor em abundância, não um amor incondicional, um amor que você, sabe, suporta tudo, porque o amor é o quê? Ele suporta tudo. E a partir daí você não vai entender mais. Por quê? Porque o amor do Senhor vai inundar a sua vida ao ponto de você fazer qualquer coisa por amor ao Senhor. Porque o amor do Senhor inunda você. Aí você vai falar a mesma frase de John Knox, que diz, Senhor, me dê a Escócia, senão eu morro. Por que esse homem estava desse jeito? Por que esse homem estava desesperado pelas almas da Escócia? Porque o amor dele, o amor que estava nele por Deus, estava transbordando. E ele queria ganhar aquele país para o Senhor. Ele não estava suportando aquele tamanho de amor. Ele falou, Senhor, me dê, ou Senhor, eu vou morrer, eu vou me explodir de tanto amor. Então isso, irmãos, para nós, mostra como que nós vamos suportar qualquer tribulação, perseguição, até mesmo os ferimentos que as pessoas, elas nos machucam, as pessoas que nos ferem o tempo inteiro. Entende isso? Aí nós vamos dizer aqui, no 6, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos e em meio a chamas flamejantes.
Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso aqui, irmãos, é um assunto muito sério, sabe? E que nós precisamos diluir um pouco mais para que a gente possa entender, absorver as grandezas de Deus que Deus tem para nós. Ele tem muita coisa guardado para mim e para você. Lá em Apocalipse fala que quando nós chegarmos no céu, nós receberemos um novo nome. Preste atenção nisso. E aí esse negócio, né? Às vezes eu já ouvi algumas pregações falando assim: olha, ao chegar no céu você vai ter uma nova plaquinha, você vai receber um novo nome, glória a Deus e tal. Mas o que isso tem a ver, né? Receber um novo nome. Entende? Por exemplo, o meu nome, ele não é um nome atrativo, mas é um nome muito forte. Então eu não queria trocar meu nome, né? Meu nome para mim é muito bom. Eu gosto muito disso, pela importância desse nome, e não pela beleza dele. Mas eu quero te explicar o seguinte: muitas pessoas não entendem o que é isso. Então eu quero te mostrar o seguinte: por que nós vamos ter um novo nome? É porque a construção do nome, desde o Antigo Testamento ali, estava relacionado sobre o que você é, sobre o que Deus planejou você de ser, entende? Às vezes as pessoas não conseguem ter essa dimensão, mas Deus tem um propósito que está ligado ao seu nome. Por isso que no sentido pejorativo, né, as pessoas falam de Jacó, né, já ligando ao enganador e tal, mas eu quero te mostrar o seguinte, que se nós temos um novo nome, também tem um novo propósito, ou o propósito eterno que Deus nos deu. Entendem isso? Se eu chegar no céu e Deus falar para mim: olha, o seu nome é esse aqui. Ué, mas eu carreguei o nome de Jacó. Não, o seu nome que eu te dei, eu te projetei para ser Israel, o príncipe que luta com Deus. Mas você usou o seu nome como Jacó, aquele que vivia se dando bem porque era enganador, o jeitinho brasileiro dele. Você viveu como Jacó, mas eu tinha para você um nome que eu te projetei para ser Israel, um príncipe, um homem que luta com Deus, entende? E você viveu arrastando, pedindo esmola, enganando. E você viveu muito tempo desperdiçado, porque você não sabia o que eu tinha planejado para você. Porque eu quero para você estar aqui, era que você fosse um príncipe para mim lá na terra, um guerreiro ao qual eu poderia entregar o meu nome para você, porque você carregaria o meu nome e seria uma pessoa que ia carregar com dignidade e não ia me envergonhar. Quando eu entendi isso, irmãos, eu caí de joelho. E eu entendi as grandezas que o Senhor tem. E que tudo que o Senhor faz é tudo muito grande. Por isso, o Senhor tem para você, para mim, coisas grandes, imensas, e que nós ficamos, às vezes, agarrados com dinheiro, agarrados com questões, sabe, com medo de tudo. Meu Deus, e se eu ficar sem, e se eu ficar desempregado, e se eu ficar isso? O Senhor vai prover, o Senhor tem para você, Ele é o seu porto seguro, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua força, Ele é o seu Deus. Não há o que temer. E às vezes nós ficamos com medo, sabe, ficamos melindrosos. Ai, meu Deus, sabe?
E Deus está ali falando, peraí, por que você está com medo? Pula logo, é eu que vou te segurar. Você não está sozinho, você não está desamparado. Por quê? Se eu falar para você, faça, faz. Me coloca em situação difícil, como aquele pastor que vivia voando dentro das caminhonetes dele para lá e para cá. Ou seja, colocando o nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor Jesus acontecesse milagres. Aí viu um paralítico lá, opa, Deus vai curar aqui nessa noite. Deus vai curar aqui nessa noite. Pronto, colocou o nome do Senhor Jesus em complicação. Por quê? É no nome de Jesus que esse paralítico vai entrar aqui hoje e vai andar. Pronto. Aí chega o pastor Zé, vamos ganhar a Aparecida de Goiânia para Jesus em nome de Jesus. Meu Deus, estamos colocando o nome do Senhor Jesus em complicação. Mas o Senhor gosta disso, de homens ousados. Lembra do profeta Elias? Chegou diante dos profetas e desafiou todo mundo ali, e colocou lá, falou, não, pode colocar água aí, vocês estão muito mole, peraí, faz o seguinte, agora é minha vez, não é? Vocês já tentaram, não é, colocar fogo aí? Não vem não, o Deus de vocês é um frouxo, então peraí, põe mais água aí para nós, agora eu vou orar agora, e Deus vai descer fogo aqui. Imagina Deus, mas olha o que o menino está fazendo lá, ele com os anjos, né? A Trindade Santa lá, no céu, olhando lá e falando, olha lá, o que meu servo está fazendo? Olha o que meu filho está fazendo. Olha lá, aquele ali confia, vai lá, prepara lá um fogo mesmo, desce lá, lambe tudo, queima tudo, porque aquele ali compensa. Ele é um homem que carrega a minha dignidade do meu reino. Honra a palavra dele. Honra a palavra dele. Porque ele é digno. Ele é digno de falar no nome do meu filho Jesus. E eu vou fazer acontecer, porque a fé dele é de estremecer. Olha o 11, do mesmo capítulo 1. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Meu Deus, irmãos, olha a confirmação disso. Consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos. Isso aqui tem a ver com o que nós estamos falando. Você carregar a dignidade do Senhor, você honrar o nome do Senhor, e eles estão aqui orando para que isso aconteça nas nossas vidas. Consciente disso, oramos constantemente. Para quê, irmãos? Para que essa oração aqui? Para que o nosso Deus os faça dignos. E esse os faça dignos é realmente para concordar com o que está dizendo aqui em cima, que nós falamos, dignos do seu reino. Então preste bem atenção, sejam considerados dignos do seu reino, no versículo 5. Aí agora você vem no versículo 11 e vê e encontra eles orando. Para quê? Para que o nosso Deus nos faça dignos. Então essa capacitação também vem de Deus. Olha só, dessa vocação
e, com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Então aí volta tudo de novo lá em cima. O crescimento da nossa fé e o aumento do nosso amor. O crescimento da nossa fé, o aumento do nosso amor, vai fazer com que nós possamos assumir responsabilidades sobre o povo de Deus. Se não temos amor, se não temos essa ousadia de assumirmos nada diante de Deus, seu amor não aumenta e sua fé não cresce. E se você fica estagnado, você não põe Deus à prova de nada. O que você faz? Não, pastor, não vou orar por um câncer, uma pessoa que está com câncer, porque eu não sei se Deus quer curar ela. Irmão, vamos cuidar então de uma família que o marido dela está separando. Pastor, eu não sei se eu dou conta de mexer com casais ou não. Então vamos colocar você no louvor. Pastor, eu não sei se não tenho tempo para aprender a tocar. Então vamos colocar você para... eu não tenho tempo, pastor. Então tá, irmão, o que você quer fazer para o Senhor? Nada. Nada. Então você vai viver nanico o resto da vida. Vai entrar no céu, sabe assim, quando você entra assim, raspando, entra lá, entra quase que no meio do fogo. Sabe? Você entra e cai lá de paraquedas e mais nada. Por quê? Porque você não tem dignidade. Do tempo que nós somos cristãos, o que você fez para o Senhor? Então nós precisamos, olha, a nossa fé tem que crescer e o nosso amor tem que aumentar. Para que nós possamos ter experimentos, nós colocamos em dificuldade, sabe? Nós precisamos ter essas experiências no meio da tribulação, de entrarmos no meio das tribulações. Aí sim, no versículo 11, você vai entender que nós precisamos orar constantemente para que o nosso Deus nos faça dignos da nossa vocação, com poder, para que nós possamos cumprir todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a noiva gloriosa, irmãos. Sabe, aqui tem a ver com tudo que o Senhor, irmãos, tem planejado. O bom propósito é o quê? De nós sermos aquele que carrega o nome do Senhor Jesus e levamos o nome do Senhor Jesus para ser glorificado nessa terra. Irmãos, quando eu falei para vocês na oração que o Senhor nos dirigiu na oração, levando que tinha um levante de nuvens de demônios que estava tentando apagar, esconder, sempre atrapalhar para que ninguém soubesse sobre essa reunião que nós temos aqui do Fronteira. Aí o Senhor pegou e me trouxe aqui, ó, Marcos 4, 25. 4, 21, aliás. Que diz assim, ó, a candeia. Ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Para que serve uma candeia, irmãos? Para colocar debaixo de uma cama? Debaixo de uma caixa? E o Senhor está falando aqui para você. Para que serve um filho de Deus, cheio do poder de Deus, cheio de recursos financeiros, cheio de sabedoria de Bíblia? Para que serve um homem desse? Para que serve uma mulher dessa?
Você tem um testemunho de vida. Você encontrou Cristo. Você conhece as Escrituras, não estou falando que você é doutor, mas você conhece as Escrituras. O Senhor está te levando a prosperar. Você vai ter recursos, você vai ter condições financeiras. E aí, para quê? Para que isso? Aí você vem aqui e diz: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Você tem tudo isso para ficar guardado na sua casa, assistindo Netflix e viajando para lá e para cá? Você tem tudo isso, é só para isso, para ficar guardadinho, escondidinho? Uma certa vez eu falei para o meu filho, meu filho, nós somos árvores aqui nesse setor, e nós vamos frutificar. Da mesma forma o Senhor me falou, nós somos uma candeia nesse setor, e não vamos ficar escondidos. E o Senhor trouxe à tona tudo aquilo que o diabo estava armando contra nós. E já caiu por terra, as portas já se abriram. Mas agora, não é só no sentido coletivo, tem no sentido agora individual. O que o Senhor está falando é, você, para que você quer cantar bem? Para que você quer tocar bem? Para que você quer manejar bem a palavra? Para que você quer encher de dons? Se você não quer pôr a mão no arado, para que você quer isso? Entende? Como aquela mulher que ela viu o filho dela lá, e ela criava filhos para entregar para o Senhor. Entendem isso? Qual era o propósito dela? Ela criava filhos para que os filhos dela fossem usados poderosamente para o Senhor. E ela chorava porque ela queria ter mais filhos. Para quê? Para poder enviá-los para o Senhor. Então assim é você. Você quer mais dinheiro para quê? Você quer mais dinheiro, você quer mais dons espirituais, você quer mais conhecimento bíblico, para quê? Para você ficar guardado debaixo da cama, no seu apartamento, na sua casa? Para quê? Para que você quer se esconder? Cheio do poder de Deus. Meu Deus, sabe, acorda, saia debaixo dos cobertores, avance no reino dos céus. Porque as vidas que estão lá fora estão sofrendo na escravidão das trevas, do diabo, desse mundo. Agora, no mesmo capítulo 4, versículo 21, olha as respostas. Acaso, continuando aí, no versículo 21, olha a parte B. Acaso não a coloca num lugar apropriado? Irmãos, qual que é o lugar apropriado de um crente próspero? O Senhor te chamou para quê? Depois que Ele te deu tudo que Ele te deu. Ele te colocou para quê? Aonde? Então nós precisamos nos posicionar. Então Ele está colocando aqui, para nós. Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. E essa resposta foi para nós aqui. Não era para me preocupar com essa nuvem de levante de inimigo para lá e para cá, que estava tentando obstruir, atrapalhar todos os ministérios que nós estávamos tentando, e fazia louvor, começava e terminava, as casas que abria, fechava, e tudo era um levante muito grande. Aí o Senhor falou aqui, não se preocupe, porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Meu Deus. Agora, vamos comigo aí para Apocalipse, para você entender um ponto que eu sempre fiquei preocupado, querendo
entender mais sobre a carta a carta a Éfeso. Olha só comigo aí, que diz assim, ó. Olha no capítulo 2. Olha o versículo 4 comigo. Diz assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Como? Como que funciona isso? O Senhor tem um candelabro dele, que é a igreja dele. Aí, ele está falando para você que ele te deu todas as riquezas, sabedoria, ele te deu experiências, ele está te enriquecendo, ele está colocando coisas em você. Mas nós estamos com o coração em outro lugar. Estamos priorizando outras coisas desse mundo e deixando Deus, que nos enriqueceu, deixando Deus de lado. Aí ele está alertando, cuidado com isso, porque senão ele vai te tirar do seu lugar. Tirar do seu lugar significa o seguinte: se o candelabro é luz, ele tem que estar nas alturas, nos lugares altos. E se ele te colocar nos lugares baixos, ele vai ter que te apagar. Ele vai ter que te apagar. Entende isso? E aí, nesse ponto aqui, remover o candelabro do nosso lugar, isso tem a ver com o que você tem almejado diante de Deus. Porque é o lugar onde nós temos que estar, é aonde Deus vai estar fluindo através de nós para alcançar outras vidas. Mas nós não, nós temos a tendência de queremos só para nós e nos escondemos. Ficamos guardados. Não, eu não vou assumir nada, pastor. Não, isso aí dá trabalho. Eu não quero nada que dá trabalho para mim. Entendem isso? Porque você quer só as riquezas. Você está pensando que esse mundo é o lugar onde você vai desfrutar. E o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Então agora tudo muda. Por quê? Porque o Senhor Jesus tem um tempo para cada um de nós. Ele está nos pesando na balança. Ele está nos pesando, ele está nos medindo. Nós temos um tempo de vida aqui nessa terra. Nós não vamos viver eternamente aqui, irmãos. Entendem isso? Então agora, nossas vidas que estão diante do Senhor, elas precisam viver diferente. Leia comigo aí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E nós precisamos encerrar agora nesse versículo aí. O horário avançou. Vou até fechar tudo aqui para a gente encerrar nesse versículo. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Opa! Nós estamos no meio de garras que há no mundo, porque as paixões é garra, as paixões é tara. As pessoas que estão no mundo estão oferecendo um monte de coisas cheio de garra, que vai nos arrancar e nos escravizar, vai nos tirar do lugar correto. Então isso aqui é perigosíssimo. Agora olha só, o começo diz o quê? Nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos que nos tem sido doado as suas preciosas e muito grandes. Então, se Deus tem isso tudo para mim e para você, essas preciosidades, sabe, as grandes promessas, os dons, todas essas riquezas, a liderança, sabe, como nós lemos lá em Josué, que nós vamos, com Cristo nós vamos reinar sobre as nações. Então Ele está nos dando autoridade, Ele está nos dando tudo isso. E nós estamos fazendo o que com isso? Nós temos que tomar cuidado com as garras, com as paixões, que estão tentando nos tragar, as paixões que existem nesse mundo. Esse é o nosso maior perigo.